Sexta-feira, os heróis da resistência, sejam bem-vindos. Então, vamos começar. Vejam bem, eu coloquei aqui as perguntas no Instagram. Eu coloco as perguntas para a gente ter um ponto de partida, obviamente, né? E eu vou responder as perguntas que estão aqui. Depois a gente abre para que vocês possam, nesse caso específico, também fazer algumas outras perguntas que eventualmente queiram saber sobre segunda fase. Doutor Ulisses Neto pergunta aqui, Vitória da Conquista, Thaís. Doutor Ulisses Neto pergunta aqui, professor, boa noite. Uma dúvida sobre o assunto que eu tenho em que devo focar para as provas subjetivas? Bom, veja bem, no que é que você deve focar nas provas subjetivas? Essa é uma pergunta interessante e, nesse caso específico, a ideia é que você tenha uma estratégia para isso, principalmente. Alguns editais de concurso. Primeiro de tudo, ponto zero, para que você possa fazer uma boa prova subjetiva, você precisa conhecer as regras da prova subjetiva. As regras da prova subjetiva, elas são meio que uniformes em várias situações, em vários momentos, mas existem editais que trazem situações bem específicas. Então, a primeira coisa que você precisa saber são as regras da sua segunda fase, da segunda fase do seu concurso. Se você, nesse caso específico, está estudando para um concurso, ou seja, estou estudando para a AGU, então você pode pegar os editais passados e analisar como é que acontece a segunda fase. Estou estudando para a PGE São Paulo, então você já tem um edital aí aberto, você pode, nesse caso específico, analisar como é a formação da segunda fase nesse concurso PGE São Paulo. Professor, estou estudando para um edital que ainda não saiu, mas nesse caso eu estou estudando para PGE e PGM. Então você vai ter que escolher um edital padrão, seja do SESC ou FCC, no que diz respeito efetivamente à prova que você estuda, para a qual você estuda. E nesse ponto você escolhe o edital e no momento em que você escolhe o edital, você estuda como é a formação da segunda fase, o formato da segunda fase. No momento que você sabe qual é o formato da segunda fase, você também vai saber, nesse caso específico, quais são as disciplinas que são cobradas na segunda fase do seu concurso. Tem edital que simplesmente pega todas as disciplinas da primeira fase e traz para a segunda fase. Tem edital que não. Tem edital que, nesse caso específico, pega as disciplinas da primeira fase e estabelece quais são, e pega as disciplinas da segunda fase e estabelece quais são. Então, existem, nesse caso, situações diferentes, tanto para prova objetiva quanto para prova subjetiva. No momento em que você sabe quais são as disciplinas que fazem parte da sua prova subjetiva, o certo é você focar naquilo que mais cai nas provas subjetivas. E, nesse caso específico, também no concurso para o qual você está prestando. Por exemplo, se você está prestando concurso para PGM, então muito provavelmente os assuntos que envolvem uma procuradoria municipal vão cair. Se você está estudando para PGE, muito provavelmente os assuntos que envolvem aquela procuradoria estadual vão cair. Se você está estudando para procurador federal, muito provavelmente os assuntos cobrados na defesa dos interesses da administração indireta, autarquias, fundações e etc., vão cair. Então você precisa conhecer a realidade da advocacia pública para a qual você presta concurso de segunda fase. Então, se você presta para a PGM, os assuntos de direito municipal e os assuntos que envolvem a Fazenda Pública Municipal são importantes. Se você estuda para a PGE, os assuntos que envolvem a Procuradoria Estadual são importantes. Se você estuda para a AGU, os assuntos que envolvem a Advocacia Pública Federal são também importantes. Então, professor, no que é que eu tenho que focar para a segunda fase? Você precisa focar no trabalho da Procuradoria no que diz respeito efetivamente à sua atuação principal. E aí você vai pegar direito constitucional, direito administrativo, processo civil e tributário. Essas 4 disciplinas da segunda fase você precisa saber sem nenhum tipo de dúvida. Constitucional, por vários assuntos que envolvem a disciplina de direito constitucional, e por ser ela, nesse caso específico, a disciplina maior que permite com que a gente fundamente quase tudo que a gente fundamenta em termos de defesa da administração pública, ou seja, tudo tem viés constitucional. Os senhores devem estudar constitucionalismo e sabem, nesse caso específico, que o direito constitucional fundamenta efetivamente todos os institutos que existem para baixo, ou seja, infraconstitucionais. Então, uma prova de segunda fase que não é uma prova bem fundamentada, ou um aluno que não consegue fazer uma boa fundamentação dos institutos, ele vai ter problema na segunda fase. Então, o direito constitucional você tem que saber. Administrativo pelos assuntos que envolvem a administração pública como um todo. Responsabilidade civil, licitações e contratos. PGE Pernambuco caiu aí
contratos e em demasia, até na minha opinião. Então, os assuntos que envolvem a advocacia pública, ou a fazenda pública, ou a administração pública são sempre os mais cobrados. Processo civil você tem que fazer, ou saber, porque você, nesse caso específico, vai fazer uma prova de segunda fase que envolve uma peça processual. Então, processo civil você tem que saber. E direito tributário também, porque muitos assuntos envolvem, efetivamente, a fazenda pública na defesa dos interesses fiscais, na defesa dos interesses fazendários, propriamente ditos, ou seja, na defesa dos interesses de arrecadação e de discussão acerca de tributos, acerca de tarifas, acerca de taxas, acerca do direito tributário como um todo. Então, essas 4 disciplinas você precisa focar para a segunda fase. Óbvio, elas sempre vão estar numa segunda fase. Se você perguntasse para mim, professor, eu preciso estudar para uma segunda fase de um concurso que eu ainda não sei qual é. Eu quero fazer PGE, PGM, AGU. O que é que eu posso já ir focando para a segunda fase? Essas 4. Constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Thaís perguntou aí, direito previdenciário. Se você, nesse caso específico, estiver estudando para procurador federal, direito previdenciário é uma disciplina bem pesada na segunda fase. Para as outras, é o que eu estou dizendo, tem que ver o edital. Não é toda a procuradoria que tem direito previdenciário na segunda fase, não é toda ela. Então, o direito previdenciário é uma disciplina secundária, a não ser que seja uma disciplina que esteja sendo cobrada pelo seu edital na segunda fase. Então, o doutor Ulisses Neto pergunta, uma dúvida que tenho, que devo focar para as provas subjetivas. Você deve focar nessas 4 principais, constitucional, administrativo, processo civil e tributário, e você deve focar nas disciplinas que eventualmente o teu edital traz, como sendo disciplinas próprias de segunda fase. Aí é o que eu estou dizendo. Se você está estudando para a segunda fase com o edital já publicado, você sabe disso. Se você está estudando para uma segunda fase de um edital que não está publicado, você precisa pegar os editais anteriores para saber o formato da segunda fase. E nesse caso específico, nós temos que analisar o edital para o qual você pretende se preparar. Isso é muito importante. A Thaís pergunta, direito do trabalho cai muito na segunda fase da AGU? Não muito em termos de peça e parecer. Embora o parecer do meu concurso tenha sido direito do trabalho, mas a incidência não é tão grande. Questão subjetiva cai, mas peça e parecer a incidência não é tão grande. Muito bem, continuando aqui com as perguntas. Sim, óbvio, aí quando eu digo que você precisa focar nessas disciplinas, você precisa focar no tripé, né? Legislação, lei, no caso, jurisprudência e doutrina, com ênfase na jurisprudência. A segunda fase cai muita questão para você resolver problema jurídico cuja resposta está nas decisões dos tribunais. Então, jurisprudência é muito, muito, muito importante. Vamos lá. Dallas Diego pergunta, posso ir direto ao ponto nas respostas das subjetivas? Depende do tipo de questão subjetiva que você está enfrentando, Dallas Diego. No curso que eu ministro para as provas subjetivas aqui na escola, eu tenho uma aula só sobre os tipos de questões subjetivas que podem estar na sua prova. Esses tipos de questões subjetivas que podem estar na sua prova vão delimitar a forma como você vai responder isso na segunda fase. Existem questões subjetivas diretas, por exemplo, o que é intervenção anômala? Aí você, nesse caso, responde também diretamente. Existem questões subjetivas que são tópicas. Sobre intervenção anômala, descreva, ou discorra, ou responda. Natureza jurídica. 2, conceito. Ou 1, conceito. 2, natureza jurídica. 3, hipóteses de cabimento. Nessas questões que são tópicas, você precisa acompanhar o raciocínio do examinador. Ou seja, nesse caso específico, você precisa ir respondendo à medida que o examinador perguntou. Eu vou descrever o que é intervenção anômala pelo conceito que ele perguntou no tópico 1, e assim sucessivamente. EBEG tem curso para a segunda fase da PGE, professor? Eu tenho um curso que eu ministrei para a PGE de Pernambuco, que eu expliquei o funcionamento de todas as peças processuais. É um curso bem completinho, quem estuda para a PGE e quiser fazer o curso, eu recomendo bastante. Então, continuando, existem questões subjetivas tópicas, existem questões subjetivas diretas e existem questões subjetivas problema jurídico. As questões subjetivas diretas é o que eu falei, o que é intervenção anômala, aí você vai responder. Obviamente que eu vou direto ao ponto, depende da quantidade de linhas que você tem. Tem prova subjetiva que tem 10 linhas para responder, então você tem que ir direto ao ponto. Tem prova subjetiva que tem 30 linhas, então você vai apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão do instituto. E nesse caso específico você vai apresentar todos os tipos de informações que você tem do instituto, porque você não sabe como está o espelho de correção do examinador, e assim sucessivamente. Existem questões subjetivas tópicas, nesse caso específico, como eu te falei. Intervenção anômala, descreva sobre conceito, natureza jurídica, descreva sobre também hipóteses de cabimento.
Então você vai utilizar o espaço que você tem de linhas para responder os tópicos apresentados pelo examinador. E existem questões subjetivas, problema jurídico, quando o examinador ele pega a intervenção anômala e apresenta um problema jurídico para você resolver enquanto advogado público. Aí a resposta vai variar muito a partir do problema jurídico que foi apresentado pelo examinador. Então, eu posso ir direto ao ponto? A resposta é depende. Depende do tipo de questão subjetiva que você vai enfrentar na sua prova. O que é que você deveria se preocupar, na minha opinião? Você tem que se preocupar em treinar esse tipo de resposta, em saber identificar essas questões subjetivas tópicas, subtópicas, questões subjetivas diretas, questões subjetivas problema jurídico. No momento que você consegue identificar esse tipo de questão subjetiva, você vai ter condições, nesse caso específico, de enfrentar melhor no treino essas respostas e, consequentemente, também na prova. Então, de novo, eu posso ir direto ao ponto? A resposta é depende. Depende do tipo de questionamento. Paulo Sérgio diz, muito boas dicas, colega Birajara, lembro que passei na AGU com muita ajuda das atas do EBEG. Ah, Paulo, é você, né, colega na AGU. Ah, bacana, obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio e obrigado pelo depoimento. Obrigado mesmo, seja bem-vindo. Vamos lá, então, Dallas Diego pergunta, já respondi. Aqui você tem um GIMA. Quais peças e pareceres preferidos das bancas, professor? Cara, nesse caso específico, não existe uma preferência muito, como é que eu posso dizer, orientada. O que eu posso te dizer é que eu acompanho os concursos de advocacia pública há mais de 10 anos. Eu acompanho os concursos de advocacia pública desde 2007. 2006 eu passei, 2007 eu criei a EBEG, então desde 2007 eu acompanho, nesse caso específico, os concursos da advocacia pública. E nesse caso, veja bem, no momento em que eu acompanho esses concursos há 10 anos, obviamente que eu tenho um aparato para te dizer efetivamente o que mais cai. O que mais cai são as peças de apelação e contestação. São as que mais caem. Mas daí a dizer que elas são as preferidas pelas bancas, eu não tenho essa segurança para te dizer. Se eu estivesse estudando, nesse caso, para as provas subjetivas da advocacia pública, eu saberia responder, ou eu te diria, nesse caso específico, que eu estaria preocupado muito em saber responder de uma forma muito excelente apelações e contestações. Obviamente que os outros recursos você também precisa saber com o mesmo nível de detalhamento, mas apelações e contestações caem mais. Eu não saberia dizer se isso é preferência das bancas, mas nesse caso específico nós temos essa possibilidade grande de cair ou uma apelação ou uma contestação, a depender da banca, e nesse caso, levando em consideração o histórico dessas provas, é o que mais cai. Uma outra pessoa pergunta aqui assim, ó. Professor, em relação às provas discursivas da AGU, há uma estrutura mais adequada para as respostas? Por exemplo, responde em forma de texto dissertativo? Sempre? Ou posso responder por tópicos? Outra dúvida, quando a questão trata de um instituto jurídico, ato administrativo, por exemplo, devo sempre responder além do que se pede, explorando o instituto como um todo, ou posso me ater apenas ao que foi perguntado? Obrigado. Bom, veja bem, LF Baracho, é a pessoa que perguntou aqui. Veja bem, eu já praticamente respondi esse questionamento a partir da resposta anterior. A forma como você vai responder depende do que está sendo questionado, depende do tipo de questão subjetiva que você está enfrentando. Então, nesse caso, se a questão for tópica, se a questão for subtópica, se a questão for problema jurídico, você precisa ir treinando isso. Eu recomendo que você treine desde já. Mas a segunda pergunta que você faz aqui é importante. Devo responder sempre além do que se pede, explorando o instituto como um todo, ou posso me ater apenas ao que foi perguntado? Aqui eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Veja bem, todas as vezes que o examinador ele cria uma questão subjetiva, ele cria também o espelho de correção. Esse espelho de correção, na verdade, vai ser justamente o espelho através do qual alguém vai corrigir a tua peça. As questões são subjetivas, a prova é subjetiva, o parecer e a peça são subjetivas na forma de resposta, ou seja, você precisa, na verdade, pegar a resposta e colocar no papel. Por isso, subjetivamente, a gente diz que essa prova é realizada. Mas a correção ela é objetiva. O examinador, na hora que vai corrigir a tua prova, existe um espelho de correção que assessora essa correção. Ou seja, e a matemática é muito simples. O que está na tua prova e está no espelho de correção, você pontua.
O que está na tua prova e não está no espelho de correção é como se você tivesse colocado além do espelho, você não tem ponto. E o que está no espelho e não está na tua prova também você não pontua. Então são essas três situações. O que está no espelho e está na tua prova, ponto. O que está na tua prova e não está no espelho foi além. E o que está no espelho e não está na tua prova, faltou você responder. Como é que se acerta o espelho de correção? À medida que o tempo vai passando e que você vai treinando para provas subjetivas, e eu recomendo que você treine muito para provas subjetivas, você vai meio que se acostumando como os espelhos de correção são construídos. Você vai se acostumando como os espelhos de correção são confeccionados. E aí você vai meio que tendo uma ideia de como o examinador pensa a respeito das respostas que ele espera a partir do espelho de correção que você analisa. Muitos alunos não estudam os espelhos de correção das bancas, porque ou não tem tempo ou não tem interesse. Eu estudo todos eles. Então, nos meus cursos, eu meio que ensino os alunos a identificarem como seria um bom espelho de correção para aquele tipo de questionamento. E no momento que você começa a estudar e você começa a perceber como o examinador quer a resposta, você acaba, nesse caso específico, antevendo, de certa forma, os principais pontos do espelho de correção. Isso é importante. Agora, óbvio, acertar o espelho de correção 100% é uma situação, na verdade, que não tem ou que não apresenta, nesse caso, uma constância nos nossos estudos. É difícil você ir para uma prova, estar diante de um questionamento e aprender, ou melhor, nesse caso, identificar qual é o espelho de correção em sua completude de forma antecipada. Não. Então, de certa forma, o que você diz faz sentido. Eu preciso responder o máximo de informações que eu encontre para aquele tipo de resposta, e essa resposta precisa, na verdade, ser a mais completa possível, porque a chance de eu encontrar no espelho de correção consonância quando eu apresento uma resposta a mais completa possível é maior, realmente é maior. Agora, tem que ter muito cuidado, porque no momento em que você parte do princípio de que você precisa responder tudo numa prova subjetiva, acaba acontecendo que nesse caso específico você pode ser levado a tentar responder mais do que a questão pede, ou a colocar informações que não fazem parte do instituto cobrado, ou tentar colocar informações que vão além do que necessariamente você precisa responder. Isso o examinador vai entender como uma espécie de enrolação e você acaba, nesse caso, perdendo linhas com essa tarefa. Então, eu preciso responder tudo para ver se eu encontro consonância com o espelho de correção? Sim, você precisa responder tudo para ver se você encontra consonância com o espelho de correção. Mas existe técnica para isso, existe forma para isso, é preciso fazer isso de uma forma inteligente, dentro do instituto cobrado e dentro daquilo que necessariamente está sendo apresentado na questão subjetiva. Tá? Lua Vieira Cruz diz: professor, para quem está começando os estudos para a AGU, você recomenda já o curso para a segunda fase ou é melhor adquirir mais bagagem antes? Veja, Lua, eu sou do partido de que você precisa estudar para as duas fases ao mesmo tempo. E aqui eu vou chamar a atenção para um ponto bem interessante. Você precisa estudar para as duas fases ao mesmo tempo por uma situação bem simples. E acontece com vários alunos, eu acompanho alguns alunos, alguns não, vários, na verdade, acompanhei durante 10 anos em que eu ministro, mais de 10 anos que eu ministro para os concursos da advocacia pública. E existe um efeito interessante, as pessoas se preocupam só com a prova objetiva e estudam só para a prova objetiva, e quando estudam só para a prova objetiva, obviamente que depois de um tempo estudando para a prova objetiva, eles acabam passando, essas pessoas acabam passando. E aí vem a prova subjetiva. Como as provas subjetivas hoje são praticamente no mesmo final de semana, ou então são muito próximas do resultado da prova objetiva, as pessoas passam na objetiva e não passam na subjetiva. E eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Na verdade, eu não vejo vantagem nenhuma você estudar para os concursos, passar nas provas objetivas e ficar nas provas subjetivas. Eu não vejo vantagem nenhuma. O que todo mundo busca, o que vocês buscam e o que eu busco para os meus alunos enquanto professor, é que as pessoas sejam aprovadas no concurso como um todo, tanto na prova objetiva, quanto na subjetiva, quanto na prova oral. Então, assim, eu recomendo que todos estudem desde já, tanto para a prova objetiva quanto para a prova subjetiva. Seja porque não vai haver muito tempo para você se dedicar exclusivamente para a prova subjetiva quando você passar na prova objetiva, então isso é um fato. E nesse caso específico também você precisa já estudar por os dois tipos de perguntas que você vai enfrentar na prova, porque pode ser que a sua prova tenha, no mesmo final de semana, provas objetivas e subjetivas, como foi no meu concurso da advocacia pública,
para o qual eu fui aprovado advogado da União. As provas objetivas e subjetivas foram no mesmo final de semana. A PGE Pernambuco teve provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana. Então não dá tempo, você tem que aprender as duas fases imediatamente. Aí você diz assim, eu preciso ter bagagem para enfrentar provas subjetivas ou para estudar para as provas subjetivas? Eu penso que o próprio estudo e o próprio treino para as provas subjetivas vão te dar bagagem, entendeu? Então é aquela história, se você espera ter bagagem para enfrentar provas subjetivas, você não vai enfrentar nunca, porque a gente sempre tem a ideia de que falta alguma coisa para a gente estudar. A gente sempre tem a ideia de que a gente está sabendo menos do que deveria. Então, quem é que tem segurança na bagagem que carrega em termos intelectuais? Ninguém. Então, se você esperar sentir que tem bagagem para começar a estudar para as provas subjetivas, você vai demorar a entrar no clima e isso pode custar, de repente, uma aprovação. Eu sou do partido que você tem que estudar para as provas subjetivas imediatamente, tá? Professor, como começo a treinar questões subjetivas? Bom, para isso você precisa de um curso ou você precisa pegar as provas subjetivas dos concursos passados e treinar e comparar sua resposta com os espelhos de correção. A comparação das respostas com o espelho de correção é uma atividade que você pode fazer sozinho ou é uma atividade que algum professor pode fazer para você. O ideal é que você descubra, saiba, alguém que oriente a como responder as coisas certas desde já, para que você não fique estudando de forma equivocada ou crie até cacuetes, ou seja, crie alguns tipos de vícios na hora de responder esse tipo de questão na prova, o que é ruim, tá? Como selecionar temas para treinar? Pati Mara Oficial. Bom, Pati, os temas que você deve selecionar para poder treinar são, na verdade, primeiro, os temas mais importantes para a fazenda pública, aqueles que envolvem efetivamente a atuação da administração pública. Você pode selecionar os temas de jurisprudência. Muitas questões subjetivas, peças e pareceres são retirados de situações jurisprudenciais, ou seja, a resposta está nas decisões dos tribunais. Então você pode selecionar os temas do momento. Na verdade, são três tipos de temas. Os temas clássicos, os que sempre caem, responsabilidade civil, licitações de contratos, servidores públicos e assim sucessivamente. Os temas do momento, que nesse caso são aqueles temas que estão despontando como novidades legislativas, doutrinárias do momento e as principais decisões jurisprudenciais no que diz respeito efetivamente às decisões do STJ e do STF. Dmitrio pergunta assim, no curso vai ser dado uma base para fazer ou já se exige que tenha experiência em fazer subjetiva? Não, no curso eu ensino tudo. No curso eu ensino como enfrentar uma prova subjetiva, desde os tipos de questões que você vai enfrentar até efetivamente a construção de cada uma das peças. Eu ministro a construção de cada uma das peças. De contestação a recurso extraordinário, a gente vê tudo. Eu parto do princípio no curso de que as pessoas não têm base ou não têm conhecimento de como enfrentar provas subjetivas, e no curso, nesse caso específico, eu ensino absolutamente tudo o que precisa para enfrentar uma prova subjetiva em termos de conhecimento de peças, construção de peças, os temas principais. Obviamente que eu não tenho como adivinhar o que vai cair, mas muitos dos temas que a gente vê também no curso caem na prova. Tá? Vamos lá. Marina Antunes diz, e os informativos, apenas pelo dizer o direito? O dizer o direito é um trabalho excepcional. O Márcio realmente revolucionou a forma como se estuda a jurisprudência no país. Mas você pode, nos julgados mais importantes, de repente, dar uma lida no inteiro teor, ver como foi construído aquele conhecimento para o tribunal, STJ, STF, principalmente nas decisões que são mais importantes para a fazenda pública. Saber como foi resolvida a situação é mais importante também do que ler apenas os principais comentários e os destaques dos julgados. É preciso saber, em algumas decisões, as mais importantes pelo menos, como é que o tribunal construiu o entendimento. Isso vai lhe ajudar não só a entender como o tribunal decide as coisas, como também forçar um raciocínio jurídico-lógico para enfrentar questões subjetivas, coisa que você vai precisar fazer. Veja bem, qual é a principal diferença de uma prova objetiva para uma prova subjetiva? Na prova objetiva, a resposta está lá, prontinha, organizada. Você vai precisar identificar a resposta correta. Ou a prova é A, B, C, D, E, e você tem que encontrar a resposta correta, ou então a prova é uma sentença, um dizer, uma expressão que você precisa dizer se está correta ou errada. De toda forma, a resposta está lá. Você não vai precisar extrair, nesse caso, absolutamente nenhum tipo de resposta numa prova objetiva. Na prova subjetiva, peça, parecer,
questões subjetivas, não. Você precisa explanar a resposta. Você precisa, nesse caso específico, colocar a solução jurídica à apreciação do seu examinador. Você precisa dizer ao examinador como resolver aquilo. E nesse caso, ou seja, para enfrentar provas subjetivas, você precisa concatenar conhecimento jurídico. O que é concatenar conhecimento jurídico? Você precisa pegar os institutos jurídicos que estão à sua disposição, que você estudou pela doutrina, pela jurisprudência, pelas leis, e resolver problemas da advocacia pública nas peças e nos pareceres, principalmente. Como é que você vai fazer isso? Raciocinando juridicamente. Como é que você raciocina juridicamente? Treinando, acompanhando jurisprudência, acompanhando como as pessoas fazem isso, resolvendo problemas jurídicos. Eu tenho os stories cases no meu Instagram e muita gente me responde muito certo, muita gente me responde muito errado. Por quê? Quem está começando a raciocinar juridicamente agora, acaba nesse caso específico meio que apanhando um pouco no começo. Se você deixar para fazer isso só quando você passar na prova objetiva, o seu caminho vai ser muito mais árduo. Então, aprender a raciocinar juridicamente, aprender a responder questões subjetivas e principalmente peças e pareceres, não é atividade fácil porque é um raciocínio totalmente diferente da prova objetiva. Aí você diz assim, professor, e para a prova oral? Bom, para a prova oral é mais fácil, porque se você aprendeu a estudar para a prova subjetiva, a prova oral é mais fácil de resolver. A forma como você vai responder nas provas orais é muito semelhante à forma como você responde nas provas subjetivas no que diz respeito à construção lógica do entendimento de resposta. A diferença é que numa você escreve, na outra você fala. Então você tem que ter, nesse caso, preocupação com postura, preocupação com apresentação, preocupação para apresentar, nesse caso, verbalmente uma resposta convincente. Mas é mais fácil você adaptar um estudo de prova subjetiva para prova oral do que de prova objetiva para prova subjetiva, tá? Leonardo pergunta, o que o estudo para questão subjetiva tem de tão diferente do estudo de questões objetivas? Acabei de responder, Leonardo, inclusive fazendo uma diferenciação também com as provas orais. Pati, Mar Oficial, obrigado, de nada. Professor, o curso de segunda fase serve para PGE e PGM. O curso de segunda fase que eu tenho, que eu acabei de lançar, é para PGF, para AGU. Então lá eu vou tratar dos temas principais da PGF, dos pareceres da PGF, dos temas principais das autarquias, fundações, enfim, de toda a administração pública indireta federal. Eu vou explicar como se constrói as peças, desde a origem, ou seja, doutrinariamente, todos os requisitos intrínsecos, hipóteses de cabimento. Eu vou explicar tudo no curso, mas é para a AGU. Para PGE, eu tenho um curso lançado para PGE Pernambuco, que está, obviamente, 100% atualizado, porque o concurso terminou mês passado. E quem quiser treinar para PGE, pode comprar o da PGE Pernambuco, porque vai ter uma boa base para isso. Mas quem estiver estudando para a AGU ou for enfrentar o concurso para Procurador Federal, o curso que eu acabei de lançar é para PGF. Lá eu vou tratar absolutamente tudo que você precisa enfrentar numa prova de segunda fase da AGU PGF, tá? Concurseira persistente foi a resposta. Daniel perguntou, e os informativos, apenas o dizer o direito? Acabei de responder, Daniel. Uma outra pessoa fez a mesma pergunta ali atrás. Entrei agora, professor, quando é o início? Jean Munhoz. Início de quê, Jean Munhoz? Obrigada. Início de quê? Me diz o que é, porque eu também fiquei perdido aqui. Previsão dos editais da AGU para quando? Bom, previsão dos editais da AGU, eu tenho as mesmas notícias que eu tenho desde o começo do ano. Procurador Federal, a ideia é que ele saia ainda em 2018, advogado da União e procurador da Fazenda só em 2019. Tá? Quem, nesse caso, está na estrada já há algum tempo, estudando para esses concursos, bate um pouquinho de desespero, porque você já está há algum tempo na estrada e você, nesse caso, quer que o concurso saia para que você possa enfrentá-lo. Quem ainda não tem preparação suficiente para enfrentá-lo, de certa forma, a demora do concurso é até boa, porque você tem mais tempo para poder estudar para a prova. Leonardo pergunta, em uma prova subjetiva, o conteúdo de lei continua sendo maior que o conteúdo doutrinário? Você me pergunta em relação ao que cai ou você me pergunta em relação à resposta? Em relação à resposta, o conteúdo de lei que você precisa enfrentar na prova, muita segunda fase você consegue levar a legislação, né? Então, nesse caso específico, a lei está lá, você precisa raciocinar em cima dela, não transcrever lei para a prova. Então, não entendi muito bem a pergunta, mas numa segunda fase, o raciocínio jurídico é o que mais conta. E raciocinar juridicamente é, nesse caso,
levar em consideração o tripé, lei, doutrina e jurisprudência, para responder questões subjetivas, peças e pareceres. No curso para a prova subjetiva da AGU, haverá correção individual de cada aluno? Sim, haverá correção individual de cada aluno, de cada uma das peças, pareceres e questões subjetivas que ele enfrentar na prova, são todos corrigidos e corrigidos por mim. Guga Raposo, raciocinar como um advogado público, é por aí. Professor, o curso supra a necessidade de livros ou o senhor recomenda algum livro para a prova subjetiva? Não, o curso supra a necessidade de livros. Obviamente que livro para a prova subjetiva você não precisa comprar. Você vai precisar, nesse caso, estudar a doutrina de alguns livros, mas o curso também eu trago muito material da escola para poder revisar os principais assuntos, tá? Na verdade, não há indicação de livro, nem doutrinário, nem de prova subjetiva. O curso, ele te dá todo o aparato para você estudar tanto os conteúdos quanto as questões subjetivas, peças e pareceres. No curso da PGE Pernambuco que eu ministrei, cada ata, teve ata que deu 300 páginas, 250, 300 páginas. Não teve ata que deu menos de 100 páginas para estudar por semana. Então, se eu ainda colocar livro para você estudar, não vai dar muito certo. Então, o material da escola, quem fez o curso, você pode pesquisar aí, é bem conceituado. Eu não indico o livro, não. Raciocinar como advogado da União, é isso aí, Guga. Guga faz parte aqui do meu curso presencial em João Pessoa para a PGM João Pessoa. Excelente aluno, obrigado pela audiência. Previsão para edital da PGF, professor? Provavelmente 2018, segundo semestre, tá? Gustavo HPB Maia. Eduardo, professor, o curso lançado pode ser usado para a PFN? Cara, em termos de construção de peças, sim. Em termos da forma de construir peças, sim. Em termos de temas da PFN, não. Porque eu não vou tratar de temas da PFN no curso da PGF, que é para Procurador Federal. Então, quando eu montar e ministrar um curso de segunda fase para a PFN, aí eu vou tratar das matérias específicas da PFN, ou seja, as matérias necessariamente fiscais, medida cautelar fiscal, e aí, nesse caso, os tributos federais, no caso específico da PFN, né? No momento em que eu faço um curso para PGE que cai tributário, aí eu trato dos impostos estaduais e assim sucessivamente. Grande mestre, Deus abençoe, abraços veríssimos, igualmente veríssimo, Deus te abençoe também. Desculpe, do seu curso. Ah, tudo bem, o início do curso tem uma aula dia 23 de abril, a semana que inicia do dia 23 de abril eu dou 3 aulas. Uma aula sobre como se comportar em provas subjetivas, uma aula sobre os tipos de questões subjetivas e uma aula sobre estrutura dos pareceres. Então, nessa semana são 3 aulas, mas já começam os materiais a serem estudados. E nesse caso específico, o curso mesmo de peça começa na semana seguinte, a segunda-feira, dia 23, tá bom? Vamos lá. Há alguma previsão de lançamento de segunda fase para pena? Para pena? Não entendi, Eduardo. Acho que é para penal, não? Não entendi. Refaz essa pergunta aí. Ah, para PFN, você já perguntou. Outra pessoa ou você mesmo perguntou, eu respondi. Não, não há previsão de lançamento para um curso para a segunda fase da PFN no momento. Professor, onde eu tenho acesso ao espelho e várias provas subjetivas passadas, por exemplo, FUNESP. Bom, você pode pesquisar aí nos sites, né? Principalmente nos sites que você encontra provas de concurso. Eu não sei se o que concursos tem questões subjetivas, mas o PC Concursos tem muita questão lá, muita prova lá, você pode procurar. Professor, agradeço pelos seus stories case aqui no Insta, não há o que agradecer, o prazer é todo meu de colocar lá os probleminhas para vocês responderem. Às vezes eu pego muita gente, às vezes eu sou meio carrasco, mas é isso mesmo. Normalmente os meus cursos eles são mais difíceis que a prova e precisa ser assim, tá? Você me respondeu, professor, obrigado. Professor, a EBED vai lançar curso de segunda fase para a PGE São Paulo? Vai. Ou vai ficar valendo a PGE Pernambuco? Não, eu vou lançar curso de segunda fase para a PGE São Paulo, sim, tá? Então, depois da prova objetiva, eu lanço o curso de segunda fase da PGE São Paulo. E o curso da segunda fase da PGE São Paulo vai ser bem interessante, por quê? Porque é um curso com banca própria. Então, tem características próprias, existe um estudo aqui que eu estou fazendo dos examinadores da banca, e nesse caso específico eu vou apresentar lá no curso de segunda fase o que eu imagino que essas pessoas possam cobrar a partir de tudo que elas já estudaram, já escreveram e de todo o aparato que existe na internet sobre cada um deles, ok? Tá certo? Grato, bom saber. Obrigado, professor, adoro seus lives. Obrigado, Luana.
Aqui, professor, o curso da PGE que lançou também serve como base para qualquer curso. Vamos lá, devagar, sexta-feira é difícil. Professor, o curso da PGE que lançou também serve como base para qualquer concurso futuro da PGE? Cara, se a banca for CESP, serve, entendeu? Porque o curso da PGE, que eu lancei segunda fase, ele é um curso que vai te dar, nesse caso específico, o quê? Ele vai te dar a ideia não, ele vai te ensinar como construir de contestação a recurso extraordinário a como responder pareceres. A única coisa que vai ter no curso lá da PGE Pernambuco, que nesse caso você não vai poder aproveitar, são as partes das peças e dos pareceres que eu montei com base na legislação estadual. Mas, tirando essa parte, que foram, na verdade, uma peça e um parecer que eu montei com base em legislação estadual, que nem caiu na segunda fase, você vai ter todo o aparato para estudar para qualquer PGE. Então, assim, se você quiser fazer um curso de segunda fase da PGE, o PGE Pernambuco, eu recomendo. Você só vai ter que comer o peixe e tirar a espinha e o que é a espinha. Você não precisa, nesse caso, se preocupar com a parte das questões que eu respondi com base na legislação estadual, que foi uma peça e um parecer. O resto está tudo certo, tá? Vamos lá. Aqui mais. Haverá curso de segunda fase para PGM? Depende. Concurseira persistente. Depende da PGM, tá? Depende muito da PGM. Porque se a PGM ela tiver muita gente indo para a segunda fase, aí tudo bem, eu consigo fazer um curso. Porque é o seguinte, veja bem, um curso de segunda fase aqui na escola, ele me exige muito. Ele me exige muito, muito, muito mesmo. Ele me exige muito em termos de entrega pessoal e ele me exige muito em termos de tempo. E quando eu digo exige muito em termos de entrega pessoal, é porque eu monto todo o curso de segunda fase que eu tenho aqui na escola tem questões, peças e pareceres inéditos. Eu não aproveito do curso anterior. Então eu monto as questões com base naquele tripé que eu expliquei para vocês, os temas clássicos, os temas do momento e as principais decisões jurisprudenciais. Em todo momento em que eu faço isso, eu tenho, nesse caso específico, que me preocupar muito com o que provavelmente vai estar na prova. Então existe todo um trabalho de pesquisa, existe todo um trabalho, nesse caso específico, que eu tenho para montar o curso, para montar as peças, para montar os pareceres, para montar as questões subjetivas. Então, se você tem uma PGM que vai 50 pessoas para a segunda fase, aí eu faço um curso de segunda fase para ter 15 pessoas, 10 pessoas, não compensa muito em termos de custo-benefício, porque a escola é uma instituição. Diferente de muitos outros cursos aí que os professores ministram as aulas de casa ou fazem trabalho de casa, a escola é uma instituição, tem 10 pessoas empregadas, ou seja, a gente tem muitos custos. E os cursos precisam, nesse caso, pagar primeiro esses custos. Então, existe um estudo em quantidade mínima de alunos que cada curso precisa ter para que ele pague os custos da escola, de funcionamento da escola, os nossos colaboradores. Então, assim, depende da PGM. Eu não consigo lançar para toda a PGM porque normalmente não tem público. Passam poucas pessoas para a segunda fase e aí acaba, nesse caso específico, minando a possibilidade do curso. Perfeito, professor, então dá para mergulhar de cabeça nesse curso, juntamente com o estudo da prova objetiva. Dá, eu recomendaria. Grazi diz, professor, vamos lá. Existe muita diferença desse novo curso para o anterior lançado de redação de peças? Existe. Existe pelo seguinte, como eu falei, muita diferença que você fala em termos de quê? Porque a construção das peças que eu fiz lá, a parte doutrinária de construção das peças é a mesma. A diferença desse caso específico vão ser os temas. Os temas que eu tratei lá, não vou tratar aqui. Então, são outros temas. Na verdade, é assim, se você for uma pessoa ávida por aprender a fazer peças, pareceres e responder questões subjetivas de segunda fase, se você fez ou quer fazer o curso lá que eu já lancei no ano passado, você pode fazer ele e pode fazer o de hoje, porque os temas serão diferentes. Você acaba estudando mais coisa e a probabilidade desses temas caírem na prova são grandes por conta de toda a pesquisa que eu faço para montar um curso dessa natureza. Professor, há tempo suficiente de estudar para matérias que não fazem parte do quadripé, questionar o processo administrativo e tributário para o concurso da PGF, ou o esquema é me focar para a AGU e PGFN? Não, há tempo sim, Rafa. Rafa Pimentel. Há tempo sim. O concurso deve sair no segundo semestre só. Então existe muito tempo. E no curso de segunda fase,
eu não ministro somente o quadripé, não. A gente vê tudo. No curso de segunda fase tem previdenciário, no curso de segunda fase tem ambiental, no curso de segunda fase tem legislação de ensino, no curso de segunda fase tem agrário, no curso de segunda fase tem tudo que pode estar na sua segunda fase, entendeu? Inclusive, a minha aposta grande na segunda fase da PGF é ambiental. Então, a gente vai ter muito tema de ambiental na segunda fase do meu curso, sim. Então, é tranquilo em relação a isso, tá? Concurseira persistente. Adorei o curso de simulados da PGM Manaus. Obrigado, concurseira. Obrigado mesmo. Esse feedback é muito importante, tá? Sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês gostem ou não gostem na escola, me digam. É muito importante para mim e para a nossa equipe saber no que a gente está acertando, saber no que a gente pode melhorar. É muito importante. Então, agradeço demais. Na verdade, fiz aquele, professor. Poderíamos estudar um desconto para quem já fez aquele. Para quem já fez um, manda um e-mail para o atendimento@ebes que o pessoal vê um desconto. Embora o curso ele esteja com promoção do lançamento, né? 40% eu acho, de promoção do lançamento no curso. Como posso conciliar as aulas do curso segunda fase com as aulas do curso para a primeira fase? Por exemplo, um turno estuda a primeira fase e outro turno estuda a segunda fase? Cara, vai depender muito da tua realidade. Eu tenho receio de responder questões assim tão abertas como se fossem fórmulas matemáticas, tá? Eu tenho muito receio de fazer isso. Vai depender muito da tua realidade. Vai depender muito da quantidade de horas que você tem para estudar e vai depender muito da quantidade de horas líquidas que você tem para estudar. Vai depender muito. Então, assim, eu não saberia te dizer exatamente ou te dar dicas que pudessem ser certeiras assim, sem saber detalhes da tua preparação. Eu não sou esse tipo de professor que encontra fórmulas matemáticas prontas e que podem ser colocadas em toda a realidade para que, enfim, todo mundo que siga passe. Não é bem assim. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma forma de estudar, cada um tem um método, cada um tem uma quantidade de horas líquidas, que são a quantidade de horas que se realmente estuda, e não somente a quantidade de horas que se diz estudar. Então, assim, para poder te ajudar, eu precisava conhecer bem mais da tua realidade de estudante mesmo, ou seja, de concurseiro, de como é que você faz para estudar, para saber como é que eu poderia realmente te ajudar. Eu não consigo responder assim, jcvf.adv. Me desculpe, mas não consigo responder assim. Preciso de detalhes, tá? A live vai ficar salva? Ana Carolina, eu vou tentar. A última vez que eu tentei deixar uma live salva, não consegui, mas eu vou tentar. A live que eu dei lá no outro Instagram, um Instagram que eu crio todas as vezes que eu vou dar uma live específica sobre judicialização da saúde na PGE Pernambuco um dia antes da prova, eu não consegui salvar. Então tem hora que salva, tem hora que não salva aqui no Instagram, então eu vou tentar. Se ficar salva, beleza. Qual a maneira mais eficaz de conciliar o estudo para a primeira e segunda fase da PGF? Eu falei sobre isso, Carol, no comecinho da live. Falei sobre isso. A forma de conciliar os estudos, nesse caso específico, você teria que, nesse caso, estabelecer o cumprimento da doutrina, lei e jurisprudência para a prova objetiva e, sempre que possível, enfrentar questões subjetivas, peças e pareceres dos conteúdos estudados. Você pode fazer isso sozinha ou você pode fazer isso com um curso, tá? Então, a forma de conciliar é isso. Você precisa, na verdade, estudar para as duas fases, na minha opinião, de forma concomitante. Volto a dizer, não adianta estudar para a prova objetiva, passar na objetiva e se vangloriar porque passou na objetiva e ficou na subjetiva. Não tem muita lógica isso. O ideal é você estudar para passar no concurso em todas as fases de forma imediata. O estudo precisa ser completo, tá? Rafa Pimentel, excelente, muito obrigado, eu que agradeço. Peguei uma virose de ontem para hoje, quase que eu cancelo essa live, mas compromisso é compromisso. As vagas para esse curso da segunda fase são limitadas? São. Quem perguntou foi Macedícias. Bom, enfim, são limitadas, mas eu não limitei na apresentação, sendo que existe um número fixo de alunos que no momento que esse número chegar eu fecho as inscrições, tá? Porque como eu corrijo todas as respostas, como eu corrijo todas as peças, todos os pareceres, todas as questões subjetivas, se o curso der muita gente, como deu o último, deu mais de 300 pessoas o último curso, eu tenho dificuldade de responder com qualidade. Eu respondi todos com qualidade no passado, mas me deu muito trabalho. E eu não pretendo, nesse caso, ter tanto trabalho de correção como eu tive no passado. Então, para manter a qualidade das correções, sim, as vagas são limitadas. Eu não limitei na apresentação porque isso fica parecendo caça-níquel, sabe? Eu não gosto muito disso. Ah, vaga limitada, vá agora, compre agora, senão morra. Se você não comprar, vai morrer. Se você não comprar, não vai para o céu. Se você não comprar, o inferno lhe aguarda. Eu não gosto desse tipo
Eu não gosto desse tipo de abordagem, sabe? Eu respeito quem faz, não tenho nada contra quem faz, mas eu não gosto desse tipo de abordagem. Eu sou professor porque eu me realizo tanto quanto professor quanto como procurador. Eu não sou professor por outras razões. Então eu não gosto do tipo de abordagem compre ou morra, não gosto. Mas existem vagas limitadas. Quando chegar o número de vagas, eu vou fechar o curso, tá? A resposta do curso de segunda fase deve ser feita sem consulta? Não, pode ser feita com consulta. Até porque, muito provavelmente, na sua prova será com consulta. Se de repente o edital sai sem consulta, eu ajusto isso no curso se o edital sair antes. Qual seria a quantidade de horas líquidas por dia necessárias para se passar? Depende muito. B de Castro 89. Depende muito. Eu tenho um aluno no coach que estuda comigo 3 horas por dia e estudou 3 horas por dia e passou em 6 meses. Depende muito, depende muito. Cada pessoa é um enigma, cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma equação. Cada pessoa tem as suas idiosincrasias, cada pessoa tem, nesse caso específico, a forma ou a fórmula dentro dela de como aprender conteúdo. O trabalho que um coaching tem que ter é descobrir quais são as qualidades e os defeitos de cada pessoa, potencializar as qualidades e minimizar os defeitos. Não existe fórmula pronta. Então tem gente que estuda 8 horas por dia e não passa. Tem gente que estuda 3 e passa. Então, assim, não há fórmula pronta. Não existe quantidade de horas líquidas necessárias para passar. Agora, existe uma quantidade mínima, né? Ou seja, você precisa ter pelo menos 3 horas de estudo por dia para que você possa caminhar nos conteúdos. Também, se você tiver meia hora de estudo por dia, o conteúdo é tão gigante que você não vai conseguir enfrentar a prova estudando meia hora por dia. Digamos, o tempo que você vai levar é muito grande e você fica com o estudo muito espaçado em termos de revisão. Ana Carolina, obrigado, professor, eu que agradeço. PGF terá prova oral, professor? Sim, terá. Terá. As provas orais na AGU estão na regulamentação dos concursos, então, sim, tem prova oral, sim. Inclusive, a live de judicialização de saúde foi muito boa. Parabéns e obrigado. Obrigado, Duda. Duda L. Monte. Eu, praticamente, na live de judicialização da saúde, dei toda a fundamentação do parecer, não foi? Muita gente me agradeceu, eu fico muito feliz quando isso acontece. Nos cursos que eu ministro, vez por outra eu acerto o que cai, tá? Não tenho nenhuma bola de cristal, mas a gente tem tanta experiência nesses concursos que a gente meio que sabe mais ou menos o que o examinador vai cobrar. Se puder, deixa salvo, professor. Sim, se puder, vai ficar. Professor, deixa salvo, deixa salvo, deixa salvo. Adoro suas observações e dicas. Obrigado, Simone. Professor, a gente deve treinar fazendo a melhor resposta possível, consultando doutrina e júris para fixar. Não, 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 não. Eli faz toscano. Não, não. Veja bem, você não vai para uma guerra treinando balé. Ponto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que você precisa treinar exatamente da mesma forma que você vai enfrentar a prova. Se a prova só tem consulta à legislação, você no treino só consulta a legislação. Se a prova não tem consulta à legislação, algumas PGRs, PGMs não tem, então você não consulta nada. Você tem que treinar exatamente do jeito que você vai enfrentar a prova. Não adianta você treinar de um jeito e fazer a prova de outro. Não adianta. Então, eu vou fazer aqui consultando doutrina e jurisprudência porque eu quero apresentar a resposta mais completa possível. Não, não é o ideal. O ideal nesse caso específico é você treinar exatamente do jeito que você vai enfrentar a prova. Deixa eu fazer uma pausa para parabenizar as 70 pessoas que estão em plena sexta-feira às 9 horas da noite aqui comigo, discutindo como fazer provas de segunda fase. Tá? Que bom ouvir isso, estou estudando 4 horas. Muito bem, Marina, espero que estejam sendo bem aproveitadas. Coloca no YouTube, professor, por favor, tive que sair, vou tentar. Como fazer a revisão? Aí é uma complicação, depende de cada pessoa. No coach, o que é que eu faço? Por exemplo, o coach ele tem 3 módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Cada módulo de 4 meses. Cada módulo tem 16 ciclos de 16 semanas. Quando chega na 4ª semana, a gente revisa de 1 a 4. Quando chega na 8, a gente revisa de 1 a 8. Quando chega na 12, a gente revisa de 1 a 12. Quando chega na 16, a gente revisa de 1 a 16 para iniciar o módulo 2. É normalmente o que eu consigo fazer com os meus alunos aqui. Quando o aluno tem uma curva do esquecimento mais acentuada, ou menos acentuada, melhor dizendo, ou seja, ele esquece menos rápido, então eu deixo para revisar quando chega no 8. No 1 ao 8 eu reviso do 1 ao 8. Aí depois do 9 ao 16 eu reviso do 1 ao 16. Depende. Para te ajudar eu precisaria de mais informações sobre a tua realidade para te ajudar. Qual seria um ritual de estudo ideal? Muito obrigado, mestre. Não sei dizer, B de Castro. Vai depender de muito de cada pessoa. Cara, assim, não existe... Olha, desconfie muito de quem chega para você e diz, faça isso que passa, faça aquilo que passa, faça aquilo outro que passa. Isso é muito pessoal.
A gente, na verdade específica, estabelece uma forma de estudar padrão, mas a forma como cada um vai colocar na prática do seu dia a dia vai depende muito de cada pessoa. Eu não sei dizer um ritual de estudo ideal. Eu sei dizer um ritual de estudo ideal para uma pessoa depois que eu conheço a forma como ela estuda. Sim, aí eu consigo. Mas padrão matemático que se vende na farmácia, na cartilha, que se compra, se aplica e se passa, não conheço. Para PGE São Paulo eu vou lançar a segunda fase. Professor, no curso o senhor ensina o passo a passo das peças ou será apenas a correção de simulados? Não, passo a passo. Passo a passo. Eu ensino passo a passo. Bom, pessoal, a gente está quase 1 hora aqui de live. Eu quero agradecer a todo mundo a presença. Quero agradecer as perguntas. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo durante essa 1 hora. Espero que eu tenha ajudado, lançado luzes sobre como se preparar para a segunda fase. Lembrando que eu estou à disposição de todo mundo no Instagram, na EBEG, enfim, da forma como vocês melhor quiserem.